Boa noite, está a começar o SDP em linha. 14 de abril é o Dia Internacional do Café. A Andin Live foi até a Roça Monte Café conhecer o processo de produção deste tesouro nacional. Confira. Café, aroma e paladar fortes, desperta sensações marcantes. Quem degusta não imagina o processo que está por detrás da qualidade desta especiaria. O processo inicia-se desde o plantio. Cada viveiro deste demora no mínimo 2 anos para começar a produzir. Uma vez adultos, os cafezeiros costumam produzir bastante, mas não basta a quantidade da produção. Estas agricultoras sabem que quanto mais vermelho estiver o fruto, melhor. Os segredos da qualidade do café de São Tomé e Príncipe começam na colheita. Após a colheita, a passos largos, elas se dirigem ao Centro de Transformação Úmida e Seca, localizada em Bemposta, uma comunidade agrícola de Monte Café, onde começa o processo de transformação. Primeiramente, nós recebemos café dos agricultores, nós tratamos aqui o comprador, trata-se como se vê aqui, escolhe, tira as boias, depois seleciona, nós temos que tirar todos os verdes, e café muito amarelado, conforme diz aqui na tabuleta. Café como nós temos café de qualidade, todo café não muito melado, café ultrapassado, coisa nós retiramos, e café da primeira nós metemos no coisa, depois nós começamos a dispor para aquela máquina, aquele tanque é tanque de fermentação, depois de fermentação nós fazemos lavagem manual. Depois da lavagem manual, o que acontece? É pesado e automaticamente levado ao secador solar. Depois de seco, o café passa por outro processo de transformação para que o grão esteja livre das cascas e pronto para exportação. Este é o método de produção introduzido pela Cooperativa de Exportação de Café Biológico Secafeb. Criada em 2010, a cooperativa presta assistência aos agricultores e ensina métodos ecológicos de produção para garantir a qualidade do produto e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. A Cooperativa Secafeb é uma cooperativa que foi criada em 2010, agosto de 2010, cujo objetivo é de organizar os pequenos agricultores no ato em que, porque quando foi feita a distribuição de terra pelo Estado, os agricultores foram deixados à sua sorte, não havia apoio nem nada, nem o principal, que era onde escoar o produto que eles normalmente iriam na parcela. Não havendo esses 2 fatores principais, então foi-se caindo em abandono as parcelas. Então criou-se a cooperativa para ajuntar os agricultores e tentar retomar a cultura de café. Ao todo, são cerca de 220 agricultores associados, distribuídos por 6 comunidades da Roça Monte Café. Em 2010, quando foi criada a cooperativa, organizou-se as comunidades também, organizou-se as 6 comunidades que têm café, que é São José, São Carlos, Bemposta, São Nicolau, Mungo, São Francisco Mungo e Novo Destino. E cada comunidade tem suas particularidades, algumas são mais extensivas do que outras. Financiado pelo Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola FIDA e a Agência Francesa de Desenvolvimento, o projeto é executado com o apoio do PAPAFPA através da fileira de café e pretende aumentar a produção, conferindo um valor diferenciado ao produto. A grande companhia produtora de café Colonial foi uma companhia importante a nível de São Tomé e Príncipe, que representava uma grande porção de terras em termos de produção de café. Portanto, durante esse período, o café São Tomé, o café da região de Monte Café, gozou de uma certa reputação a nível internacional pela sua qualidade de exploração e comercialização. Essa produção é uma produção biológica, no quadro de uma produção biológica e também comércio justo. Portanto, no âmbito desses dois projetos, esse projeto do comércio biológico
e também comércio de café, comércio justo. Portanto, o Papafpá vem apoiando os agricultores a fazer uma exploração sustentável, tá ver, que entra a componente social e a componente económica e também ambiental. Não obstante este trabalho, a Secafeb ainda tem um longo caminho pela frente para aumentar a produção do café sem perder a qualidade e tornar-se autossustentável. O café sempre foi uma produção, foi uma forma também de contribuição para o desenvolvimento de Santo Tomé desde a era colonial, não é? E neste momento o café é um elemento importante não só em termos económicos, mas em termos ambientais, porque sabe que nós em Santo Tomé, neste momento, temos uma grande política para culturas alimentares e o café é uma cultura perene que também se conssocia às outras culturas como a tabala, a banana, tá vendo? Que para a subsistência da nossa população é muito importante. E não só, ela também contribui também para um grande fator da destruição, que é a erosão. Portanto, tendo o café para equilíbrio agroecológico, a produção de café também tem sua grande importância. Logo, a produção de café para Santo Tomé tem sua importância multifacética, não é? Que é a parte ambiental, a parte económica e também a parte social, porque também envolve muita gente, sobretudo as pessoas desfavorecidas. A Roça Monte Café é historicamente conhecida pelo seu potencial de produção deste tipo de cultivo. A propósito, no antigo Centro de Transformação foi criado o Museu do Café com o objetivo de mostrar a história da roça e da cultura deste produto. No museu, o visitante pode também degustar o café que é produzido aqui. Faço toragem do café, faço empacotagem do café também e também faço venda. Os fluxos de turistas aqui, eles compram muito café, o café ali é muito procurado e quando não tem café é um pouco complicado. O museu tem que ter sempre o café e o nosso café é 100% biológico. Também tem 2 espécies do café, que é robusta e arábica. Da preferência dos clientes é que nós oferecemos e que tem mais percentagem de venda é a mistura, que é o blend, que é 70% de robusta, 30% de arábica. Todos os turistas que visitam o museu não resistem a experimentar o café e sempre compram para levar e mostrar este pedaço saboroso das Ilhas Maravilhosas. Vim cá parar por acaso, uma visita à ilha. É a oportunidade que tenho, está cá uma amiga minha e aproveitamos para dar um passeio. Hoje decidimos vir para o interior e passamos em Monte Café. Eu, como sou consumidora de café, não podia passar sem passar por aqui. E como boa consumidora do café, que já disse, o que achou do sabor, do paladar do café São Tomense? Muito bom. Eu tenho uma amiga também que já passou por aqui e fez o favor de me presentear com um saquinho de café de cá. Eu gostei muito e vou continuar a usar, com certeza. Muito interessante. Os meus pais já me tinham falado dessa roça. Os meus pais são santomenses. Eu não sou. Estou agora a conhecer a ilha, mas eles já me tinham falado e foi muito interessante ver como o que a guia foi dizendo batia com o que eu já tinha ouvido, com alguns conhecimentos que eu já tinha sobre a roça. E o café? Experimentou? O que achou do sabor, do paladar? Experimentei. Eu não devo beber café porque o meu médico não aconselha. É um café assim algo forte, mas gostoso. Gostei assim do sabor, é interessante. O café biológico de São Tomé e Príncipe é hoje exportado exclusivamente para a Companhia Mediterrânea de Cafés Malongo, na França. Mas outras empresas já manifestaram interesse pelo café de qualidade produzido no país. De todo o café produzido aqui, 90% é exportado e apenas 10% é consumido internamente. Um sinal de que, com investimento e engajamento das autoridades, esta pode ser uma das saídas para fortalecer a economia do país.
A Secafeb tem agora o desafio de diversificar os seus produtos com outros derivados do café para conquistar o consumidor interno e, por que não, vislumbrar a exportação do café já transformado para a sub-região africana. Um desafio que é observado com grandes perspectivas pela cooperativa, que sabe que o café biológico produzido em São Tomé e Príncipe é bom e recomenda-se. Decorre no Instituto Superior Politécnico ISP a defesa de dissertação de mestrado das primeiras turmas de pós-graduação efetuadas no país através da parceria com a Universidade de Bragança. No âmbito da parceria do Instituto Superior de Bragança e Instituto Superior Politécnico, está a decorrer diversos cursos de mestrado no Instituto Superior Politécnico, sendo que esta é a segunda edição da defesa de dissertação em São Tomé. Esta apresentação do caso da Dilúvia e das outras anteriores insere-se nas defesas da dissertação de mestrado em Qualidade e Segurança Alimentar, feita por alunos de São Tomé e Príncipe que fizeram um curso do Instituto Politécnico de Bragança. Todos eles estão a desenvolver trabalhos com importância muito grande para o país, estão a trabalhar as matérias-primas locais, os problemas locais, para depois sugerirem algumas diretrizes e fazerem alguns estudos para apontar diretrizes futuras que podem ser utilizadas pelos governantes para aquilo que entenderem, não é? Mário Costa de Sousa Pontes, licenciado em enfermagem, é agora mestre em qualidade e segurança alimentar. Defendeu a sua tese sobre o tema distúrbio em crianças menores de 5 anos tratados no Hospital Dr. Irares de Menezes, numa perspectiva para São Tomé e Príncipe, e falou o porquê do tema e as dificuldades que encontrou na realização do seu trabalho. A escolha de tema prende-se um pouco com a área. Eu sou licenciado em enfermagem e trabalho diretamente no hospital e tenho convivido e vindo muitas vezes crianças nessas situações, o que me criou uma certa curiosidade em poder conhecer o que estava na gênese deste problema. Isto que me motivou a ter que fazer esse estudo. Quais são as dificuldades que encontrou? As dificuldades foram enormes. Desde começar a falta de financiamento, como sabe, um trabalho de mestrado implica custos, a falta de financiamento, o espaço para poder fazer as entrevistas com as mães e os equipamentos mesmo a nível para poder colher a colheita dos dados e isto foi extremamente difícil. Mas posso dizer que depois foi gratificante porque, apesar de todas essas dificuldades, consegui levar o trabalho ao fim e chegar ao fim e com uma nota merecedora e que realmente fico bastante satisfeito. Aproveitamento da lula de bananeira no menu escolar de São Tomé e Príncipe foi o tema da Dilúvia Veigas de Abreu. Agora mestrada em Qualidade e Segurança Alimentar, diz sentir-se realizada. Realizada, esta é a palavra certa. Então qual foi o seu problema? Foi aproveitamento da lula de bananeira no menu escolar de São Tomé e Príncipe. Sobre o curso, em que curso? Enquadra no curso de Qualidade e Segurança Alimentar. Quais foram as dificuldades que encontrou para desenvolver este trabalho? As dificuldades é o tempo, a dedicação, um pouco de tudo. A vida em si é agitada, tem que conciliar tudo. E a decisão em si conta e depois tudo se consegue. Exul Nascimento está a um dia de fazer a sua defesa de tese e falou da razão da sua presença na apresentação dos temas dos seus colegas. A minha presença cá hoje é para permitir-me, ademais de participar com os colegas na defesa da tese dos mesmos, também ganhar um pouco mais de experiência e também concentração para a próxima apresentação, que será amanhã. É neste anfiteatro do Instituto Superior Politécnico que está decorrendo a apresentação da tese do mestrado. Já hoje apresentaram 2 alunos. A atividade tem decorrido desde o sábado. Hoje é o segundo dia. Amanhã mais 2 alunos virão assim apresentar
o seu tema, sair daqui como aluno já mestrado, que culminará na quarta-feira com um seminário sobre os temas aqui apresentados. A atividade se encerra no curso de Segurança e Qualidade Alimentar em São Tomé e Príncipe. Michael Santos para Andin Live. A Aliança Francesa acolhe a partir de hoje uma exposição sobre a agricultura familiar no mundo. A mostra estará patente ao público até o dia 20 do mês corrente. A Aliança Francesa trouxe ao país uma exposição sobre a agricultura familiar, cujo objetivo é de valorização da prática desta atividade, que é uma das mais praticadas em São Tomé e Príncipe. Esta exposição fala da agricultura familiar. O objetivo é de falar dos temas importantes que trabalham na agricultura familiar, por exemplo, segurança alimentar, preservar o emprego de muita gente no mundo, esse tipo de coisa. Esta exposição, criada pelo CERAD, Centro de Investigação Agronômica para o Desenvolvimento, e AFD, Agência Francesa para o Desenvolvimento, tem viajado pelo mundo e está a ser feita em diversas línguas. É a primeira vez que está feita aqui em São Tomé, mas é uma exposição que está itinerante no mundo. Estive em Cabo Verde um tempo, depois vai para o Brasil. É uma exposição que existem diversas línguas. Então está em português, está também em espanhol, em francês. Então muita gente no mundo vai ver essa exposição. Os temas desta exposição abordam questões como segurança alimentar, mudanças climáticas, preservação do emprego agrícola, consumo de energia, solidariedade com o objetivo a gerar riquezas e muitos outros, que hoje constituem enormes preocupações a nível mundial. A atividade contará também com a presença dos alunos de diversas escolas e associações do país. Vamos receber aqui grupos de escola ou de representantes de associações e instituições do país, como, por exemplo, várias escolas daqui da cidade e umas quantas associações. Para todos os meninos e os jovens que vão vir, temos um percurso pedagógico com perguntas. Então, eles têm que vir, conhecer, ler, observar as fotografias, contestar, para ver se compreenderam bem tudo o que se fala na exposição. A exposição, que teve o seu início hoje, estará aberta ao público até o dia 20 do mês corrente. No último domingo, 13 de abril de 2014, a população da Guiné-Bissau foi chamada às urnas para eleger um novo presidente da República e um novo governo. Para analisar este assunto, a Andin Live convidou Abílio Neto, analista e comentador, para falar um pouco sobre esta questão. Abílio, boa noite. Boa noite, Tamara, e obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Diga-nos o que significam estas eleições para a Guiné-Bissau, para a África e para a CPLP. Bem, podemos começar logo pela Guiné-Bissau. E podemos começar dizendo que são umas eleições, que são duas, não? Legislativas e presidenciais, são absolutamente essenciais para o futuro da Guiné-Bissau. Por quê? Porque até agora conhecemos o histórico do país, um histórico de absoluta instabilidade governativa, mas não só governativa, mas também institucional e até instabilidade republicana, porque o país, ele todo, ficou posto em causa por uma série de situações que retiraram a capacidade de ser país, ao ponto de aparecer com muita vulgaridade nas listas dos países falhados. E até alguns meios de comunicação a considerarem mesmo a Guiné-Bissau como um narco-estado. Isto com base em informação ou informações que nós temos vindo a ter acesso. Uma sucessão de golpes de Estado, uma sucessão de crimes contra políticos, assassinatos, uma sucessão de eleições que não são concluídas, e agora tenham os guineenses a oportunidade de deixar isso tudo para trás e de começarem a olhar para o futuro de um país que tem enormes potencialidades. Isto, do ponto de vista dos guineenses, é essencial. E por ser essencial, os guineenses perceberam e acorreram em grande número para as votações.
Isto é um sinal claro de como as coisas são importantes para os guineenses. Agora, há aqui uma outra situação que é preciso verificar. De que forma nós podemos considerar isso como algo essencial também para a África? Tem muito a ver com o facto de nós africanos temos estado a verificar nos últimos tempos uma desaceleração do mau hábito de haver constante instabilidade no continente, nos países do continente. O que acontece? Acontece que se as coisas correrem bem na Guiné-Bissau, no Mali, na República Centro-Africana, numa série de pontos de instabilidade que existem no continente, isto é um bom sinal para outros focos de instabilidade potenciais que podem existir em África. Para a CPLP, vendo a coisa do ponto de vista dos países lusófonos, houve um investimento, antes da crise de 2012, tremendo por parte dos países da CPLP, no sentido de normalizarem as instituições na Guiné-Bissau. Um investimento material, humano e político muito forte. Acontece que depois desse investimento todo, que foi fortíssimo e muito agressivo, os guineenses não conseguiram ainda assim gerir a situação com sucesso. Portanto, temos aqui nesses três níveis, que é a Guiné-Bissau, o nível dos guineenses, que tem mesmo, sabe que essa é uma das últimas atividades. Depois temos o segundo nível, o africano, que funcionará como uma espécie de exemplo para o continente, e o terceiro nível, que é a CPLP, que necessita da Guiné-Bissau no seu seio. Porquê? Porque nós, os lusófonos, apostamos imenso na Guiné-Bissau, antes toda a organização apostava na Guiné-Bissau, agora mais Timor aparecer como grande líder, a liderar o espaço lusófono na normalização da situação do país, portanto, toda a gente implicada na tentativa de normalizar a situação da Guiné-Bissau. Portanto, se tudo correr bem, é bom para toda a gente. Como é que avalia estas eleições? Na sua opinião, como é que correram estas eleições na Guiné-Bissau? Quer dizer, todas as fontes envolvidas no processo, até o momento, têm dado conta de umas eleições normais. A campanha eleitoral foi bastante pacífica, com algumas exceções, com alguns focos de ligeira instabilidade e de alguma violência, mas mais violência discursiva. A verdade é que tudo correu mais ou menos bem. Podemos considerar mesmo muito bem, se pensarmos na tensão política que se vive no país. Quanto às eleições propriamente ditas, todas as fontes, quem está a monitorizar, o Conselho Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições da própria Guiné-Bissau, os observadores, ou seja, toda a gente, até o momento, considera, primeiro, que o número ou a percentagem de votantes foi excepcional, o que quer dizer, como eu dizia, que os guineenses perceberam bem a importância da situação. Segundo, toda a gente também disse que conseguiu-se fazer umas eleições razoavelmente transparentes, abertas e democráticas. Isto também é bom. Terceiro ponto, que é muito importante, que é mesmo excepcionalmente importante, é o seguinte, que as instituições que gerem o processo, as instituições que garantem a segurança do processo e as instituições que fiscalizam o processo, todas elas estão de acordo quanto à normalidade do próprio processo. Não pode haver melhor sinal do que este. Mas para quem está a ver, entender o que eu estou a dizer, há um site, que é um site que está a ser patrocinado pela União Europeia e feito por uma série de organizações não governamentais, desde organizações que estão a monitorizar o processo, organizações que estão a fiscalizá-lo, organizações que estão também digamos, a mediar e a gerir a situação, que é um site que é o Bissau Vote, que eu aconselho as pessoas a irem ver, a irem verificar, querem perceberem o que é que se passou nesses últimos 10 dias na Guiné-Bissau, incluindo o dia das eleições, onde está lá pequenos relatórios sobre toda a ação de campanha e até toda a ação do próprio dia das votações. É muito elucidativo perceber se está ali muito de normalidade, que os relatórios são todos muito tendencialmente no sentido da normalidade, o que é um bom sinal. E como é que será daqui para frente? O que poderá ser o futuro da Guiné-Bissau daqui em diante? Não, vai ser muito complicado. Não é fácil, a situação não é nada fácil. E porquê? Porque a discussão anterior, a discussão que houve durante todo o período da transição era a seguinte: havia duas coisas a serem pesadas. Uma que era
ou fazia-se já a reforma das Forças Armadas antes de acontecer as eleições, e a segunda opinião ou opção que existia era fazer as eleições e depois sim fazer a reforma das Forças Armadas. Toda a gente sabe que a reforma das Forças Armadas será essencial para o futuro da Guiné-Bissau. Porquê? Porque até agora os militares têm estado constantemente a intervir na esfera do político, na esfera daquilo que a República autoriza ou dá competências aos políticos a fazerem, os militares constantemente digamos que a criar instabilidade nessa esfera, e depois também porque os políticos, os próprios políticos, aproveitando-se dos militares, aproveitando-se da sua insatisfação, da sua desorganização, também para tentarem recolher dividendos políticos. Portanto, a gente sabe, o essencial aqui é tentar manter os militares nas casernas e nos quartéis. Isso não é fácil de fazer num país em que todas as estruturas do Estado, desde os 3 grandes poderes do Estado, têm estado completamente debilitados, desde a presidência, o governo, a Assembleia, passando até pelo poder judicial. Todos os poderes no Estado da Guiné-Bissau são poderes débeis, têm sido poderes débeis. Então, o que é que se pode esperar aqui? É uma reconstrução, uma espécie de refundação profunda, dos poderes do Estado e do próprio Estado. É preciso reconstruir de novo o Estado da Guiné-Bissau. Portanto, quem tiver agora essa responsabilidade, tem uma responsabilidade incrível. É quase como que voltar a criar o país a partir da sua independência. E neste sentido, acredita que este pode ser um marco histórico para o país, que o país poderá conhecer, a Guiné-Bissau poderá conhecer dias melhores, agora com maior estabilidade? Agora não ouvi, pode repetir, por favor. Eu dizia que, neste contexto, acredita então que estas eleições poderão ser um marco histórico para o país, que o país poderá conhecer dias melhores, maior estabilidade neste momento após estas eleições? Quer dizer, há aqui uma série de coisas a ponderar. Aqui, do meu ponto de vista, há uma coisa que descansa a Guiné-Bissau e descansa também a comunidade internacional, que é aqueles políticos que se candidataram e que são considerados como os favoritos, são políticos capazes. É gente capaz, é gente competente, gente que deu mostras de poder ser útil noutros quadrantes e noutras situações. A verdade é que grande parte deles foram competentes e capazes, não num quadro de desestruturação organizativa que o país tem. Enfim, o Domingos Simões Pereira, por exemplo, foi muito bom, fez um bom mandato, 2 bons mandatos no CPLP, o Paulo Gomes, igual, no Banco Mundial e muitas estruturas, mas são estruturas de grande organização, de organizações já feitas em que eles puderam chegar a elas e brilharem, porque elas existem para permitir que os seus quadros brilhem. No contexto guineense, em que está tudo absolutamente desestruturado, vai ser tremendamente difícil quem está habituado a trabalhar com competências e com capacidades em organizações perfeitamente feitas para funcionarem, ter que construir de novo para um país, organizações para funcionarem de raiz, não vai ser propriamente a coisa mais fácil do mundo. No entanto, enfim, fala-se de favoritos, falam-se de quem tem mais hipóteses, mais possibilidades de poder ser o próximo poder. Eu não tenho problemas nenhum em arriscar alguns nomes, algumas organizações. Quer dizer, ninguém pode deixar de lado o PIGC, depois do magnífico congresso que eles tiveram em finais de fevereiro, um congresso muito esclarecedor, um congresso de uma liderança muito forte, jovem e moderna, não é? Uma liderança muito aberta e muito dinâmica nessa perspectiva, que, no entanto, também tem, a mesma liderança tem uma posição interna no partido e também é uma posição forte, uma posição capaz, de certa forma. Portanto, o PIGC arrumou a sua casa e parte para essas eleições claramente como o partido favorito a governar a Guiné-Bissau. Relativamente aos presidenciáveis, aí a coisa parece um pouco mais em aberto. O candidato do PIGC, enfim, deveria ter sido uma candidatura lançada com alguma
com alguma antecedência e também deveria ter sido uma candidatura, se calhar, muito mais conservadora. Essa é a minha perspectiva. No entanto, sendo o candidato PGC, é sempre um candidato enfim, vencedor ou possivelmente vencedor. Depois temos o Dr. Paulo Gomes, que é uma figura incontornável na política guinense, que também deverá ser relevante e deverá ser considerado, com certeza, como um dos favoritos, pelo menos a passar a segunda volta, para a conclusão do processo na segunda volta. Depois existe o candidato Nuno Mambián, existe o candidato do PRS. O candidato do PRS, candidato oficial, não tem grande relevância, nem sequer conta muito por aqui, e sabe-se que o discurso dele foi um pouco agressivo, excessivamente agressivo, e até etnicista em algumas circunstâncias. O candidato independente, mas ligado ao PRS, Nuno Mambián, para alguns poderá vir a ter a hipótese de passar a segunda volta, mas se passar a segunda volta com o candidato do PIGC, desconfio que não terá muito a fazer, senão aceitar a sua hipótese de ganhar a presidência da Guiné-Bissau. Foram impostas, por causa do golpe de Estado, algumas sanções à Guiné-Bissau, sobretudo a CPLP, enfim, não apoiou em diversos aspectos, inclusive na realização destas eleições. E a Guiné-Bissau, com o apoio de alguns outros países parceiros e de uma outra instituição, levou adiante este escrutínio e que, a partida, já se faz uma avaliação prévia positiva. Como avalia isso? Esta é uma lição de que os países africanos, enfim, podem resolver internamente os seus problemas, não obstante os constrangimentos, não obstante, enfim, as suas diversidades. Acha que este pode ser também um exemplo da Guiné-Bissau para outros países da África? É claramente um exemplo, e é claramente um exemplo para os países africanos. Nós, de facto, podemos, e nós conseguimos. Mas é preciso também perceber o contexto do conseguimento. Porquê? Porque dizer que a CPLP e que os demais organismos internacionais não ajudaram a Guiné-Bissau nessa fase de transição não é totalmente correto. Porquê? As ajudas humanitárias não deixaram de ser dadas a Guiné-Bissau. 2. O que suspendeu a Guiné-Bissau foram ajudas diretas ao seu orçamento de Estado. São coisas diferentes, ou seja, não se deixou de ajudar a Guiné-Bissau. E também o que se fez foi não participar diretamente, no caso da CPLP, diretamente na gestão e no financiamento direto dessas eleições. No entanto, a União Europeia fez-o, a própria Timor-Leste, como membro da CPLP, e vai agora entrar na direção da organização na Cimeira de Junho, foi o maior parceiro neste caso, e não estamos a falar propriamente de um parceiro africano. De facto, o peso da CDAO aqui foi tremendo. A CDAO praticamente responsabilizou-se pelo processo, pelo momento de transição na Guiné-Bissau. Aí sim, a importância do lado africano na regularização e na normalização da situação. No entanto, é preciso perceber o seguinte: isto só tem valor, a intervenção africana tem um imenso valor, e eu não posso negar, nem ninguém pode negar isso, tem extraordinário valor, só tem valor se entendemos na perspectiva de checks and balances. O que é que eu quero dizer com isso? Era preciso pressionar a Guiné-Bissau, era preciso impor uma série de condicionantes àquela tentativa de regime que se estava a tentar fomentar na Guiné-Bissau. Se não fossem essas pressões, provavelmente hoje nem sequer estaríamos aqui a falar de eleições. Porque as pessoas já não se lembram, mas o prazo para eleições que inicialmente a junta militar, os militares que deram o voto, exigiam, era um prazo muito mais alongado do que este que nós temos aqui. Ou seja, se não fossem também essas sanções, e essa questão do check and balance, provavelmente estaríamos aqui numa situação de ditadura, de facto, e uma ditadura que poderia alongar-se muito mais no tempo. Isto também, enfim, só foi possível que isso não acontecesse assim, com exceções. Não vamos ser inocentes a ponto de não entender isto. Ou seja, deve haver organizações a fazerem o papel de polícia bom, ou seja, a colaborarem, a tentar ajudar internamente, a tentar fazer a ponte daquele poder ilegítimo e ilegal, estamos a falar de um golpe de Estado, mas por outro lado, aqui haver também organizações e países e o que seja, a pressionar no sentido da normalização democrática e institucional, constitucional também, do próprio país. Ou seja, sem essas duas dimensões,
das sanções, depois das colaborações, nós estaríamos hoje, como é óbvio, numa situação em que os guineenses todos, rigorosamente todos, incluindo os golpistas, percebem que é uma situação que não favorecia de todo a Guiné-Bissau. Ok, Abílio, muito obrigada por estes esclarecimentos. Olha, obrigado pelo convite, tive todo o gosto em colaborar convosco e que tudo corra bem com o Life, por ter feito um trabalho fantástico. Ok? Ok, obrigada e nós esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada, boa noite. A análise do ato eleitoral na Guiné-Bissau coloca um ponto final nesta edição do STP em linha, mas já sabe, a atualidade informativa de São Tomé e Príncipe estará de volta amanhã no www.quintenglange.com. Boa noite e até amanhã.